estar desde já agradecendo a oportunidade, a confiança de toda a igreja, também pela paciência do nosso pastor. Estarei deixando somente alguns versículos. Eu confesso, amados irmãos, que eu não queria estar deixando a saudação hoje, porque hoje eu não meditei na palavra de Deus, e eu não acho justo uma pessoa que não meditou na palavra de Deus estar deixando um versículo para a meditação dos irmãos. Mas quando eu estava sentado ali tocando, Deus me fez lembrar de um versículo que Ele ministrou ao meu coração e gostaria também de estar deixando para a igreja, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, e o capítulo de número 14, Êxodo 14 a partir do versículo 13. Êxodo 14 a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Jesus. Será que você pode dar uma glória a Jesus por essa palavra? Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, esse é um versículo muito conhecido, porque é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. A história da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Uma vez eu estava estudando num curso pré-vestibular, no Visão, e o professor, como se diz, o professor maçônico e satanista, não acreditava nas grandezas de Deus, e ele estava falando das histórias do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Deus. E quando chegou nessa parte, ele disse: Eu andei por todo o Egito e eu mapeei todo lugar que o povo de Israel passou. Mas nessa parte aí do Mar Vermelho eu precisei passar de barco. Eu não acredito nesse Deus, mas eu creio que esse povo passou pelo meio do mar. Eu não sei como, mas eles passaram. Não existe na normalidade humana forma de como passar, mas eles passaram. Cerca de 1 milhão de pessoas com rebanhos, com riquezas, com bagagens, pessoas deficientes talvez, velhos, pessoas com dificuldade de locomoção, mas passaram. E outras coisas, a história e a tradição judaica diz que eles estavam sendo perseguidos pelos exércitos egípcios, pelo exército de Faraó, o exército mais poderoso do mundo naquela época, o reino que dominava todo o Oriente, o reino que dominava todos os reinos vizinhos, com suas milícias, com seus exércitos, com seus poderes, com seus carros, com suas éguas que não tropeçavam e que não vacilavam, cavalos totalmente preparados para a batalha, contra um povo que é escravo, que está saindo dali, que muitas vezes até mancando ou com dificuldade de andar. E o povo começa, irmãos, a murmurar contra Moisés, dizendo: Moisés, não haveriam catatumbas suficientes no Egito, não tinham covas suficientes no Egito, Moisés. Tu nos trouxesse para morrer aqui no deserto, Moisés. E não é para menos, irmãos, porque a situação em que eles estavam, à sua frente o Mar Vermelho em toda a sua braveza, de um lado montanhas que não tinham como subir, do outro lado a mesma coisa, montanhas, atrás os exércitos e os carros de Faraó, vindo vencê-los, vindo derrotados e tirar tudo que eles tinham. Mas no versículo de número 14 diz: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Veja somente o livramento que Deus vai lhe dar. Em Isaías 43:13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ainda antes que houvesse dia, irmãos, antes que o sol nascesse pela primeira vez no horizonte, o
nosso Deus já existia. Antes que o Cronos, que o relógio começasse a marcar os segundos, os minutos, as horas e os dias, o nosso Deus já existia. Aleluia. Porque Ele é maior do que os exércitos. Ele é maior do que o mar, aleluia. Ele é maior do que qualquer força que possa se levantar contra a igreja. E Deus me disse quando eu estava ali sentado, tem alguém necessitando ouvir esta palavra. Eu não sei, querido e amado irmão, que tem se levantado contra você esta semana. Eu não sei a afronta do inimigo que tem levado contra ti. Eu só sei o seguinte, que quem pelejará por vós é o Senhor. Aleluia. Em Malaquias 43, Malaquias 3 e 6 diz: eu, o Senhor, eu não mudo. Aleluia. E ele diz: esses egípcios que se levantaram contra você, nunca mais tornarão a ver, e somente com os teus olhos vereis. Aguarde, irmão, a surpresa, porque somente com os teus olhos você vai ver o que o Senhor vai ver. Muitos vão olhar, pode até não ser crente, pode até não gostar de você, pode até não ir com a tua cara, pode até ser ateu, mas vai dizer: glória a Deus. Olha o que Deus fez na vida daquele homem de Deus. Olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Olha o que Deus realizou naquela igreja. Foi Deus na normalidade humana, não tinha como acontecer, mas foi a mão de Deus estendida. Eu agradeço a oportunidade que nós possamos aprender com o povo de Israel, não parar, mas seguir na caminhada, porque Deus disse: diga ao meu povo que marche. Interessante, pastor, meu pastor, que umas 2 semanas atrás, Deus me deu uma palavra, que não está nesse texto não, mas Ele disse uma palavra a mim, livro dos Juízes, que Ele ia pegar, como Ele fez com Gideão. Gideão, ele malhava trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de amassar vinho. É simplesmente um recipiente muito pequeno. Não dá para malhar trigo no lagar, não. Para malhar trigo tem que ser um lugar muito grande, largo. Várias pessoas, necessitava-se às vezes de uma grande quantidade de pessoas, 30 homens, passavam uma semana para malhar todo aquele trigo. E Gideão lá, só ele, sozinho, escondido, malhando trigo no lagar. Em vez de amassar vinho, estava malhando trigo. Algo muito difícil, tinha que se quebrar para tirar a semente do trigo, irmão. Você sabe como é difícil isso? Ele estava com medo dos midianitas, com medo da guerra, porque muitos anos os filhos de Israel haviam sido assaltados pelos midianitas. Uma pessoa que é assaltada uma vez fica com medo, anda muito tempo com medo de andar pelas ruas, pensando que vai acontecer de novo. Mas imagine você, anos sendo assaltados, você plantar e alguém vir roubar aquilo que você plantou. E Gideão estava com medo, malhando trigo no lagar. Aí Deus diz: varão valoroso, vai nessa tua força, tu liderarás os filhos de Israel contra este povo e eu darei a vitória. Se eu fosse Gideão, eu dizia: vai nessa tua força. Que força que eu não tenho? Qual é a força que Deus viu em Gideão? Tirar do pouco muito. Tem gente pensando que só tem como fazer com muito, mas Deus está fazendo o Gideão trabalhar com pouco. Aleluia. Lugar de malhar trigo não é no lagar, mas Deus vai fazer do pouco muito. Aleluia. E Gideão toca a trombeta, chamando todo o povo, e aparece 22 mil. É 22 mil mesmo? 22 mil homens se levantam. E Gideão diz, imagina ele fazendo as contas, um exército de 135 mil homens para ele lutar. Gideão fazendo as contas, de 22 mil para 134 mil, então acho que dá para a gente vencer. De 4 para 1, dá para a gente vencer. E Deus diz: diga, Gideão, os covardes e medrosos voltem, porque na guerra contra o inferno não pode vir covarde nem medroso, não. Aleluia. E Deus está dizendo: diga aos covardes e medrosos que voltem. Aleluia. Aleluia. Fica só 10 mil homens, irmãos. Voltaram 20 mil. Na verdade ficam 12.
Não é verdade? E Gideão diz, então ainda dá para ganhar, ainda tem essa quantidade de homens, mas aí Deus diz, separa de um lado quem bebe a água se abaixando e do outro lado quem leva a água até a boca. Aí imagina, irmãos, Deus me deu essa revelação em sonhos. Gideão olhando e diz, você vai para um lado, você vai para o outro, como Deus havia dito. Aí vem lá, desse lado aqui, 1, 2, 20, 30, 100, 200, 300, 500, 1000. E daquele lado, 1. Aí do outro lado, 5.000, 3.000, aleluia, 3.500, 4.000. E do outro lado, 2. Daqui a pouco ele separa, do outro lado tem um grande exército. E do outro lado 300, eu imagino Gideão dizendo, pronto, pode dizer aos 300, vai embora, vocês estão dispensados. Deus diz, não, Gideão, você vai lutar, é com os 300, Gideão. Eu vou te dar a vitória, é com os 300, Gideão. Deus vai fazer, vencer, é com os 300. Muitos pensam que com pouco não dá não, mas Deus faz do pouco muito. Deus vai tirar os recursos humanos, Deus vai tirar tudo aquilo que a gente acha que dá para resolver com as nossas próprias forças, mas Deus vai colocar os 300, porque a vitória vem de Deus, e Ele está dizendo nessa noite, eu não mudo, a vitória vem de mim, quem vai pelejar sou eu, quem vai guerrear sou eu, quem vai vencer sou eu, quem está de frente desse exército sou eu. Eu agradeço a oportunidade, não vem de homem, mas vem do Senhor, amém?